Você já parou para imaginar que a Terceira Guerra Mundial pode não começar com bombas ou tanques, mas com palavras, reações, julgamentos e mentes despreparadas? Talvez ela já tenha começado, não nas fronteiras entre países, mas dentro das fronteiras frágeis da mente humana. O mundo vive em ebulição. As redes sociais viraram trincheiras ideológicas, as conversas se tornaram batalhas, a impaciência reina, a intolerância se prolifera, as pessoas estão reativas, inflamadas, prontas para explodir ao menor sinal de oposição. E é nesse cenário que surge uma pergunta inquietante: e se o estoicismo for a única saída antes do colapso? E se o domínio sobre si mesmo for o último escudo antes do caos? Este vídeo é para quem sente que o mundo está no limite e que não adianta esperar por acordos de paz lá fora enquanto a guerra ainda arde aqui dentro. Durante séculos, o mundo buscou soluções externas para problemas internos. Criamos muros, tratados, sanções, alianças, mas esquecemos da alma, ignoramos o espírito, rejeitamos o silêncio. Marco Aurélio, imperador em tempos de guerra, escrevia não sobre armas, mas sobre controle emocional, clareza mental, serenidade diante da brutalidade. Ele entendeu cedo que o império mais difícil de governar é o próprio interior. E talvez seja por isso que ainda hoje suas palavras ecoam com tanta força. Em tempos de medo, o estoicismo não é luxo, é sobrevivência. Porque um homem que domina a si mesmo, mesmo em meio ao caos, se torna uma fortaleza inabalável. E fortaleza não é quem ataca, é quem permanece de pé quando tudo ao redor desaba. Se inscreva no canal Invulnerável, não porque pedimos, mas porque este tipo de conteúdo pode ser o antídoto silencioso contra o colapso barulhento do mundo. A verdadeira guerra não será vencida com estratégias militares, mas com estratégias internas. A ansiedade é um vírus tão destrutivo quanto qualquer míssil. A raiva é uma arma tão letal quanto um drone. E o medo paralisa nações inteiras. Enquanto isso, o estoico respira, observa, silencia, escolhe não reagir de imediato. Escolhe responder com presença, com discernimento. O estoico não é passivo, ele é consciente. Ele sabe que não se vence uma tempestade lutando contra a chuva. Vence-se abrindo o guarda-chuva da razão, da clareza, da firmeza. Vence-se decidindo que nenhuma provocação terá mais poder sobre a sua paz do que você mesmo. E quando uma sociedade inteira faz esse movimento, ela muda o destino da história. Você pode não ter o poder de parar uma guerra global, mas tem o poder de desativar a bomba emocional que você carrega. E às vezes isso é tudo o que o mundo precisa. Uma mente em paz desarma outra. Um olhar calmo interrompe um ataque. Uma palavra justa previne um confronto. O efeito dominó da consciência é mais poderoso do que qualquer arsenal. Não subestime o impacto de uma alma em silêncio. Não subestime o que acontece quando alguém decide não ser mais um multiplicador de ódio, mas um guardião da presença. Comente: agora, a guerra começa em mim e termina em mim. E continue aqui porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga poder, conflito e paz. A sabedoria estoica em tempos de guerra. Imagine se cada governante, antes de assinar decretos ou ordenar ataques, fosse treinado para meditar sobre a impermanência. Imagine se cada cidadão, antes de atacar o outro em redes sociais, respirasse fundo e se perguntasse: isso está sob meu controle? Base de todo o pensamento estoico, a filosofia de Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio nos ensinou que não controlamos o mundo, apenas nossas reações. E é essa simples verdade que poderia hoje redefinir o destino da humanidade. A Terceira Guerra Mundial talvez não comece com bombas, mas com palavras que inflamam,
com emoções não digeridas, com pessoas que não aprenderam a pausar antes de reagir. Em um mundo assim, o estoicismo não é só filosofia, é uma tecnologia mental de sobrevivência, um sistema operacional para quem não quer viver programado pelo medo ou pela raiva. O estoico moderno não vive para agradar, vive para sustentar o que é justo. Não se curva ao caos, se ancora na presença. E é essa âncora que poderia impedir o próximo desastre coletivo. Hoje, diante de crises globais, vemos líderes emocionais, massas histéricas, narrativas polarizadas. Mas e se, em vez disso, cultivássemos a figura do governante interno? E se cada ser humano se tornasse responsável por sua própria estabilidade? O estoico sabe que não adianta gritar por paz se a própria alma está em guerra. Ele entende que a paz não é ausência de conflito externo, é presença de coerência interna. E talvez seja por isso que o mundo precisa tanto desse pensamento hoje. Porque a guerra lá fora é sempre reflexo de um vazio cá dentro. Porque ninguém explode o outro sem estar implodindo por dentro. Porque ninguém fere sem estar ferido. O estoicismo, quando vivido com verdade, cura não só quem o pratica, mas também quem se aproxima. Se esse vídeo faz sentido para você, compartilhe. Não por obrigação, mas porque talvez alguém próximo esteja à beira de uma guerra silenciosa e não saiba como impedir. Espalhar consciência é um ato de resistência. A paz é o novo poder quando você entende que ser estoico não é se calar, mas escolher o momento certo para falar. Você muda o jogo. Quando entende que autocontrole não é fraqueza, mas força não domesticada, você se torna uma ameaça ao sistema que lucra com reatividade. E é por isso que tão poucos querem ver você desperto, sereno, presente, porque uma sociedade consciente não se manipula, uma mente firme não se move por medo, e um coração calmo não se entrega ao caos. A paz não é ausência de dor, é presença de integridade. E integridade é o que falta nas estruturas que nos conduzem ao colapso. Um homem ou mulher que decide viver com base em princípios estoicos, clareza, presença, aceitação do que não se pode controlar, se torna uma barreira contra a barbárie. Talvez não possamos impedir todas as guerras, mas podemos impedir que o ódio nos transforme. Podemos impedir que o desespero nos tire a dignidade. Podemos impedir que a pressa nos roube a clareza. O estoicismo é um chamado à resistência silenciosa, mas poderosa. A maior revolução do nosso tempo não será armada, será emocional. E ela começa em cada um que decide não responder ódio com ódio, que decide sustentar sua luz mesmo em noites escuras. Se isso ressoou com você, comente. Prefiro minha paz à vingança. E se inscreva no canal Invulnerável, não como um gesto comum, mas como um voto silencioso pela lucidez. No fim, não se trata de evitar uma guerra mundial lá fora. Se trata de evitar o colapso dentro. E se vencermos essa guerra interna, talvez o mundo ainda tenha salvação. Porque uma alma pacificada carrega em si o poder de pacificar tudo ao redor. E que essa presença seja sua nova arma, que esse silêncio seja seu escudo, que essa coerência seja sua revolução.